tem jeito, né, gente? Mas assim fica mais visível. Aprendi com a minha discipuladora, né? Fazer o quê? Amém. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Eu vou falar que eu estou aqui parada, mas o coração está tum-tum, 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 né? O mais acelerado possível. Mas eu acredito que isso é muito bom, né? Porque isso demonstra o tremor e o temor de Deus, né? Em ministrar a palavra dele. E eu falo assim, Senhor, né? Toda vez que eu venho aqui, eu já fico a semana toda, né? Daquele jeito. Vocês sabem, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma palavra muito conhecida. Acho que é uma passagem que muitos conhecem, né? Até às vezes de cor salteado essa passagem, mas que Deus ministrou de uma maneira boa no meu coração e creio que vai ministrar também na sua vida, amém? Vocês possam abrir lá em Lucas. Lucas 10. Lucas 10, do 38 ao 42. Célula? É a passagem que fala de Marta e Maria. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a parte boa, a boa parte, e esta não lhe será retirada, não será tirada. Amém? A igreja pode assentar. E esse texto é um texto conhecido, né? Eu acho que creio que muitos conhecem aqui, de cor salteado, né? A gente fala bastante dele. Mas aqui fala que, né, a gente olhando aqui mais para frente, a gente vê que Jesus Cristo com seus discípulos, né, vinha fazendo a sua missão, vinha evangelizando, vinha direcionando muitos, né, a evangelizar, a direcionar, né? E aqui ele passa em Betânia, que era onde morava Marta, Maria, e assim também era Lázaro, que era irmão delas, mas não fala aqui, né? E eu creio, a gente vê muito falar aqui, se a gente for pesquisar também, se a gente for ler, que fala que Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro, né? Ele tinha eles como um amigo, até porque ele parou lá e se hospedou na casa de Marta e Maria, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, que privilégio, né? Chegar Jesus assando na sua casa, já pensou? E imagine como elas devem ter ficado, né? Imagine como é receber Jesus, o seu amigo, você conhecendo quem ele é na sua casa. Porém, quando é a nossa casa, é a nossa particularidade, né? Quando entra na nossa casa, tem as nossas particularidades. Lá eu faço a minha bagunça, lá eu, né, arrumo a minha bagunça, né? Lá eu ando do jeito que eu quero, a roupa que eu quero, na verdade. Aqui fora não pode, mas dentro de casa a gente não anda? Então, e aqui vendo, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e ele se deparou também com a particularidade delas, com a particularidade de Marta e de Maria. Né? Eu separei coloquei assim, só para a gente, coloquei como tema gratidão, eu coloquei assim, gratidão, só para a gente começar a entender. Qualidade de quem é grato, reconhecimento e agradecimento. Uma pessoa grata é agradecida, é uma pessoa agradável. Né? Mas eu fiquei parada muito na questão de gratidão como reconhecimento. Né? Uma questão de reconhecer, de ser reconhecido, e de reconhecer a outra pessoa.
E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as características, e eu queria que vocês me ajudassem, né, por ser um texto conhecido, as características de Marta e Maria. Vocês me ajudam? Amém? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da característica de Marta. Pode falar, gente. Prestativa. Quem mais? Oi? Olhando para dentro desse texto aqui. Quem mais? Ansiosa. Oi? Preocupada. Obediente. Responsável? Sim. Aí eu coloquei algumas características também que eu enxerguei aqui com relação a Marta, né? Que era uma pessoa que se preocupava com muitas coisas, né? Naquele momento estava inquieta, né? Agitada, por estar fazendo as coisas sozinha, dentro da luz do texto aqui. Sem a ajuda da irmã, e estava se esforçando para agradar Jesus, para agradar. Não é verdade? Agora a gente tem Maria. Vamos ver as características de Maria. Oi? Sábia. Atenciosa. Sensível. Oi? Reverente. Quem mais? Já ministrou essa palavra, né, irmã? Piedosa. E eu coloquei aqui, dentro da luz do texto, que Maria, ela se deliciava com as coisas espirituais oferecidas por Jesus, repousava aos pés de Jesus, sabendo que ele ia suprir as necessidades, né? Se esforçou ali para aprender mais do Senhor. E uma das questões aqui, que ela foi elogiada naquele momento, né? No final do texto aqui fala. E assim, olhando na questão de gratidão e na questão de reconhecer, trazer o reconhecimento em forma de gratidão na vida de outra pessoa, e olhando muito, né, ali eu estava pensando, falei assim, meu Deus, mas que texto, mas o que eu vou falar? Né, e o Senhor me trouxe algumas coisas dentro do meu coração com relação a Marta, né, com relação à atitude dela, com relação àquele momento. Né, muitas das vezes a gente pode olhar umas coisas boas e olha umas coisas, né, não muito legais, né, que são questões do próprio ser humano, da personalidade do ser humano. E uma das questões que veio muito e que veio me falar aqui, Marta, ela estava muito agitada, preocupada, para lá e para cá, né? Talvez não para agradar Jesus Cristo, naquele momento, o seu amigo que estava na sua casa, quem não fica, né? Vai receber um amigo dentro de casa, né? A pessoa quer arrumar tudo, eu tiro isso lá em casa, minha mãe, né? Vai receber alguém, visita, quer arrumar, arruma isso e coloca isso, e guarda roupa, e isso e aquilo, né? A gente dá uma geral. Só que a gente fica nessa agitação. E a gente pode ver aqui a agitação de Marta, a preocupação de Marta, em poder oferecer, em poder fazer. Só que uma das características, uma das coisas que me veio refletir, e eu trouxe também na minha vida, né, eu creio que a gente sempre fala, quando a gente está aqui na frente, que quando a gente fala, corta primeiro na gente, para depois a gente passar. Né? Eu sempre falo, Senhor, não deixa eu falar nada aquilo que, né, que não seja verdade. E uma das coisas que é possível a gente enxergar aqui, e ver muitas das vezes em nós, e aí também a gente remete à ministração da Jéssica, que foi umas 2 semanas atrás, que ela até comentou, muitas das vezes, o peso que a gente tem carregado. O peso que carrega, que muitas das vezes é um peso que não tem sido nosso. Né? Muitas das vezes temos ido na nossa própria força, né? Na força que é minha, na força de eu ir lá fazer, na força de eu ir lá preparar, de eu ir lá oferecer.
né? E aqui a gente vê muito isso na questão de Marta estava agitada, preocupada, estava naquela movimentação toda e não parou naquele momento para prestar atenção no que estava acontecendo naquele lugar, do que estava acontecendo na casa dela. Quem estava presente na casa dela, que ela conhecia, que era o amigo dela. Mas o que aquilo estava acontecendo? E muitas das vezes o que tem remediado, tem acontecido conosco é isso. Né? Muitas das vezes a gente tem carregado uma força que muitas das vezes não tem sido nossa. Um peso que, na verdade, é um peso que não tem sido nosso. Um peso, muitas das vezes, de nós ir lá e querer, por nós mesmos, ir lá querer fazer, pelas nossas próprias forças, de querer agradar, de querer se agitar. E uma das coisas que eu coloquei aqui, que isso nos leva, que é a questão, muitas das vezes, de carregar esse peso, de muitas das vezes querer ir pelas nossas próprias forças, pelo meu fazer, isso me leva à ingratidão. Isso me remete à ingratidão. Porque muitas das vezes a ingratidão é eu não reconhecer. Eu não reconhecer aquilo que você fez por mim, ou não reconhecer aquilo que foi feito, ou não reconhecer o que você é na minha vida, não reconhecer a bênção que você é. E muitas das vezes essas questões nos levam, e a gente parar para pensar, todo mundo já viveu aqui, todo mundo já teve esse momento de agitação, esse momento, né, de ir pelas suas próprias forças, esse momento que carrega um peso em cima de você, que se torna pesado, mas que acaba se tornando uma ingratidão. E a ingratidão, ela nada mais é, ela acaba me afastando muitas das vezes do Senhor. Porque ela me faz estar naquele momento, carregar aquilo, e diante daquele peso, daquela força, diante daquilo tudo, eu acabo sendo ingrato, eu acabo murmurando. Porque está assim, porque está assado, porque está dessa forma. Então, uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai dependendo da outra e uma coisa puxa, né? A gente fala que vai puxando a outra. E isso me faz murmurar. Porque me faz não reconhecer quem está sobre a minha vida, quem tem cuidado da minha vida, porque não faz eu reconhecer, não faz eu enxergar o momento, não faz eu enxergar a situação, mas me faz enxergar aquilo que eu tenho feito com as minhas forças e tem estado pesado. Tem me feito levar aquele peso que muitas vezes tem sido pesado, uma carga que tem sido pesada. E me faz ser uma pessoa ingrata. Me leva a murmurar. Me leva a não reconhecer. E naquele momento que a gente pode ver o que eu vim entender de toda a situação de Marta estava vivendo, diante de toda aquela agitação, de toda aquela, eu tenho que fazer, né? Vamos preparar isso, vamos preparar aquilo. Imagino que ela deveria estar cansada, né, pastora? Deveria estar cansada naquele momento. Imagino que ela estava para lá e para cá. E o peso que ela carregou naquele momento, as forças que ela teve que colocar naquele momento, que levou o quê? Ela a murmurar. Que levou ela a murmurar diante da situação, em ver a situação de sua irmã. Que sua irmã estava como? Aos pés do Senhor. Né? E a gente vê claramente ela murmurando ali com Jesus Cristo, né? Com Jesus. A gente vê claramente aquilo. Que ela olha e fala assim, mas Jesus, como é que ela fala aqui, ó? A Marta, agitada de um lado para o outro, ocupava-se em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha e ajuda-me. Porque estava pesado. Porque as forças dela deveriam estar se acabando. Porque ela estava nas forças dela. E a fez murmurar naquele momento. E não enxergar a oportunidade que ela teve naquele momento. E não enxergar a oportunidade que ela teria naquele momento de fazer que nem Maria. De estar que nem Maria ali. Eu acredito, assim, diante disso tudo, dessa visão que a gente vê,
Eu creio que a essência de Marta era de ser grata. Dentro dela, a essência dela, porque eu creio que era um dom de hospitalidade, né? Querer servir, querer estar ali, né? Oferecer para Jesus. Dentro dela, a essência dela, eu creio que a essência dela era de ser grata. Era de gratidão, de poder querer agradar. Mas, porém, as forças dela, porém, da maneira que ela quis fazer, a tornou a murmurar. A tornou a não aguentar. A tornou a não aproveitar, possivelmente, a oportunidade que ali estava tendo. Né? E eu coloquei aqui umas coisas que a gratidão é eu oferecer, é eu reconhecer. E muitas das vezes a nossa ingratidão, o peso que carregamos, nos impede muitas das vezes de aproveitar a oportunidade. Porque me deixa distante, porque me deixa não enxergar aquilo que o Senhor pode fazer, ou aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, ou aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Ele tem para ensinar, que era como naquele momento. E eu falo isso porque, né, a gente tem que confessar pecado. Então, e eu sou uma pessoa, e Deus tem tratado isso muito na minha vida. Porque muitas das vezes, eu acabo levando, vamos falar assim, né, levando tudo das minhas próprias forças. De querer fazer, de querer estar ali, de querer e faz uma coisa aqui, e faz outra aqui, né, e faz acolá aqui. E querer ir nas minhas próprias forças. Porque quando a gente faz isso, quando a gente submete a dessa forma, a nossa, a minha, né, a minha de Carla, a ser humana Carla, né, e cada um pode falar de você. Chega um momento que eu acabo falando, mas eu não aguento, mas é isso, mas é aquilo, mas é acolá, e eu acabo murmurando. Eu acabo falando. Eu acabo o quê? Muitas das vezes querendo colocar o outro naquela mesma situação. Ou cobrar do outro aquilo que muitas das vezes eu não tenho vivido da maneira correta. Diante daquilo que eu tenho ido por mim. E por muitas vezes, e muitas das vezes, mandando para minha discipuladora essas questões, né, de prestação de conta, eu falava, eu tenho sentido que eu tenho ido muito nas minhas próprias forças, eu tenho, né, e querendo fazer nas minhas próprias forças. E aquilo vai se acumulando, e aquilo ia se acumulando, ia acumulando, que chegava uma hora que... A hora que você tem que parar e reconhecer. Reconhecer para onde vai sua gratidão. Reconhecer de quem é o seu Deus. Reconhecer de onde vêm suas forças. De reconhecer de quem vai adiante de você. Reconhecer de que quem faz é o Senhor. E muitas das vezes, quando o acúmulo, quando o peso, quando eu já parava e querendo murmurar e querendo ser ingrata, porque a minha ingratidão muitas das vezes se afastava e não reconhecia, eu não enxergava muitas das vezes aquilo que o Senhor estava querendo fazer e aquilo que o Senhor estava fazendo, é onde que eu caí em si. Peraí, Carla, tem alguma coisa errada. Você não acha que você está indo muito por você, não? Era onde eu reconhecia e me colocava aos pés do Senhor. E por muitas vezes eu me coloquei diante do Senhor. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Colocando diante dele tudo aquilo que eu, Carla, carreguei. Porque fui nessa força. Porque segurei o peso. E quantas coisas, muitas das vezes, a gente tem carregado esse peso. Cada um sabe, cada um, né, conhece, né, a sua vida, seu particular, que nem a gente falou domingo, o Senhor sondas e conhece, né, cada um, então Ele sabe mais que ninguém, a gente sabe. Aquilo que muitas das vezes a gente tem ido, a gente tem carregado esse peso, muitas das vezes a gente tem ido nessa própria força, e muitas das vezes a gente não tem enxergado, e tem murmurado, e tem feito o nosso coração um coração ingrato. Porque a gente não tem reconhecido, a gente não tem visto o trabalhar de Deus, o operar de Deus. E muitas das vezes a gente não tem deixado Deus ir adiante. E aí eu olho e paro. Mas não deu certo. Mas não saiu daquela maneira. Mas por que será? Por que será que isso aconteceu?
Daí, continuando aqui. E aí eu coloquei aqui outra questão que quando Jesus fala com ela, toda aquela força, aquele peso a qual impediu dela enxergar aonde era o seu lugar naquele momento, junto de Maria, aos pés de Jesus. E toda aquela situação, toda aquela agitação, toda aquela preocupação, que próprio Jesus fala aqui, né, você está muito agitada, está de um lado para o outro, se ocupando demais, impediu de ela enxergar que o lugar dela era lá aos pés do Senhor. Que o lugar dela era aos pés de Jesus. Era lá junto da irmã dela, junto de Maria ali com Jesus. E ele fala, vamos lá no 41 e no 42. E ele fala assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada, não lhe será tirada. E aí a gente começa a viajar, e a gente começa a pensar, e você imagina Jesus falando assim, mesmo diante da ingratidão dela, mesmo diante daquele momento ali de ingratidão, porque eu creio que ela tinha a essência de ser uma pessoa grata, de reconhecer. Mas naquele momento, eu creio que Jesus, ele não se aborreceu, mas ele a confrontou. Mas eu creio que Jesus falou assim, Marta, para que tudo isso? Vem para cá. O teu lugar é aqui. As tuas forças são as minhas forças que eu tenho para você. Eu fico imaginando Jesus falando isso para ela. Esse peso todo vai ser tirado aqui. Esse cansaço todo, essa agitação toda é aqui comigo. É aqui, ó, nos pés, vem para cá, é aqui, Marta, é o teu lugar. Eu creio, e você pode imaginar Jesus falando isso para Marta? Né, com aquela calma, aquela paz dele toda. É aqui o seu lugar, Marta. Você não precisa disso. Não precisa carregar, porque aqui você tem as minhas forças. Porque esse peso, essa preocupação que muitas vezes nós temos carregado no nosso dia a dia, muitas das vezes que o nosso dia a dia tem sido carregado de muitas coisas, de muitas preocupações, de tantos afazeres. E muitas das vezes, no final da noite, né, que a gente vai lembrar de alguma coisa. Ou no final da noite que a gente vai chamar Jesus, né, ou vai para perto de Jesus. E diante disso tudo, diante dessa toda preocupação, é um problema na família, na casa, é no serviço, é uma situação com um parente, eu não sei. Cada um sabe o que passa. Cada um sabe o que se passa aqui dentro. Cada um sabe a perturbação, muitas das vezes, que tem aqui estado aqui dentro. Cada um sabe, muitas das vezes, o peso que tem carregado no seu dia a dia. Cada um sabe a prova que tem passado dia após dia. Cada um sabe. E aí, a gente vê Jesus a chamando e a dizendo, é aqui. Né? É aqui, Jaque. É aqui, Joel. Né? É aqui, Carla. É aqui. Porque aqui você vai reconhecer. Porque aqui você vai estar mais próximo de mim. Porque é aqui que o seu coração se torna um coração grato. Porque é aqui que o seu coração se torna um coração que me reconhece, que é eu que posso fazer, que é eu que posso operar, que é eu que posso ir adiante de você nessa situação, nesse problema, que sou eu que posso ir, que sou eu que vou adiante. A gratidão, ela é um livre acesso de intimidade com o Senhor. Enquanto a ingratidão, por muitas das vezes eu estar parada das minhas questões, no peso, na força que vem de mim, naquilo que, né, muitas vezes eu acho que eu tenho que fazer, me afasta do Senhor. A ingratidão, eu creio que ela me dá um livre acesso de intimidade com Ele.
Porque a partir do momento que eu reconheço quem Ele é, porque a partir do momento que eu reconheço o que Ele tem feito na minha vida, né? Aí você para pensar. Você pode parar para pensar e pensar o que Deus fez na sua vida? Hoje. Para pensar. Hoje. Só hoje. E saber que foi Ele que fez. Foi Ele que cuidou. Foi Ele que proveu. Mas não por aquilo que Ele te deu, mas por aquilo que Ele é. Como assim a pastora falou aqui. Por aquilo que Ele é. E quanto mais o meu coração grato, eu mais me coloco na intimidade. Eu mais me aproximo. Eu creio que eu mais me aproximo do Senhor. Porque eu reconheço quem Ele é na minha vida. Porque eu reconheço que eu tenho que estar nos pés dEle. Porque eu reconheço que eu tenho que estar perto dEle. Porque eu reconheço que as minhas próprias forças eu não vou conseguir. Porque eu reconheço que esse peso eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E muitas das vezes, nas minhas próprias forças, eu chegava no final do dia e falei assim, de que tanto adiantou? Sabendo que quem faz é o Senhor. Do que tanto adiantou eu me preocupar muitas das vezes. Eu correr. Eu tentar pegar e eu mesma fazer assim. Tentar levantar. De mim nada adiantou. De mim nada adianta. E é aí onde que a gente se joga, né? Se joga e despeja tudo no Senhor. De coisas que vêm há muito tempo eu carregando. Das coisas que há muito tempo eu venho vindo, eu mesma levando, a chegar a um ponto que a gente não aguenta. Porque não é a força dele. Maria entendeu e entendia que suas forças vinham dele e que nele ele iria encontrar o que precisava. Se a melhor forma de gratidão aos pés de Jesus, pois eu entendo o que Ele fez por mim e o que Ele é em mim, aquele que alivia, aquele que ensina e aquele que liberta. Eu entendo, e a gente precisa reconhecer, e nessa gratidão de reconhecimento, a gente tem que entendendo que nesse reconhecimento, a melhor forma de gratidão é estar aos pés do Senhor. A melhor forma de gratidão é estar diante do Senhor. Dessa forma não adianta, irmão. Dessa forma não vai adiantar. Marta, ela perdeu uma oportunidade de desfrutar do melhor que Maria estava desfrutando. De conhecer Jesus. De aprender mais dele. De trocar as forças dele. De ter um coração ensinável. De ter um coração grato. E um coração entendendo que é Ele que vai adiante. Que nesse momento a gente possa ter esse pensamento diante desse texto. Que a melhor forma de engrandecer, de gratidão diante do Senhor, é estando aos pés dEle. Porque lá que está o meu acesso, a eu ser bênção na vida da minha discípula. A Ele me alimentar para ter uma palavra, para eu ser bênção na minha casa. A reconhecer que é Ele que vai fazer naquela situação, naquele problema, não sei. Ou até mesmo me trazer o alívio no meio da tempestade. Ou até mesmo me trazer o entender quando eu não quero entender. Ou até mesmo quando eu empaco ali, não é assim, 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 o Senhor está falando, não é dessa forma. Que nós possamos entender que o caminho, a gratidão, ela vai começar eu estando aos pés do Senhor. É reconhecendo que Ele é o meu Deus, é reconhecendo que Ele é Deus e é que nele que eu tenho que estar. A gente depois vê lá em, até mesmo o texto que a nossa pastora usou aqui, a pastora Vânia usou no domingo. E se a gente for olhar, Maria, por ter desfrutado daquela oportunidade, Maria, por ter tido aquele momento, ela se permaneceu no coração grato. Assim como Marta também. Mas a gratidão dela se transformou. E a gente vê lá em João, né?
quando ela pega, vão começar a fluir. As outras coisas vão começar a ser desatadas e eu creio em nome de Jesus. As outras coisas vão começar a acontecer. E a forma e as atitudes de gratidão, elas vão ser desenvolvidas. E elas vão começar a ser característica na minha vida. Não uma questão forçada, mas uma questão de engrandecer, de ser grata realmente ao Senhor. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos. E pegar todo esse peso que muitas das vezes você tem carregado. Pegar toda essa força que muitas das vezes você tem colocado, mas que ela é sua, não é do Senhor. Que tem te impedido de enxergar as oportunidades que o Senhor muitas das vezes tem nos dado. Mas por causa dessa agitação, por causa muitas das vezes da nossa ingratidão em não reconhecer, nós acabamos perdendo essa oportunidade. Nós deixamos esses problemas, essas questões, tornar uma coisa grande e se tornar a situação do momento.